E a Tati tem um livro também incrível para crianças, que é a Tati Quântica. E eu fiz, na verdade, minha filha, né, de 8 anos, a Martina, a gente fez na semana retrasada uma apometria com a Tati, com a mãe dela, e está sendo muito bom, recomendo para todo mundo. Eu não conhecia, nunca tinha feito, e na verdade eu fiz, né, Tati, representando ela, né, é assim que se fala, e assim, super recomendo quem não conhece ainda o trabalho da Tati e da Edneia Berriel. E agradecer, Tati, então, mais uma vez pela tua presença e fala um pouquinho aqui para nós. Então, vou falar um pouquinho. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Já que o pessoal contou um pouquinho aqui da história, como conheceu o Rogério, também vou falar como eu conheci. Em 2021, eu comecei a assistir os vídeos do Rogério. Eu estava ainda, eu acho que com pouquinhos seguidores, eu acho que não tinha nem 10 mil, foi logo pós-pandemia. E eu comecei a questionar, porque eu sempre estudei Jung, e o Jung fala muito das mitologias, mas num viés de complexos, de que nós temos registros desses ancestrais, traz uma visão da psique humana. E aí eu comecei a assistir os vídeos do Rogério, e ele falando da mitologia, e falando dos seres, eu comecei a me questionar, eu falei, gente, esses seres são reais, eles existem? Porque até então, para mim, era realmente um mito. E o Jung falando dos aspectos, personalidade, comportamento, como que molda a psique. E eu fui pesquisando, fui me encantando, e comecei a prestar atenção nos vídeos do Rogério, mas me chocou muito algumas questões, por mais que eu não tenha tido, não tenho, assim, crenças religiosas de marcação de infância, eu cresci no espiritismo kardecista, então eu tinha visão ali do kardecismo somente, né, do karma, que eu também sempre rejeitei muito, ficar toda hora voltando, ficar repetindo padrões, e ali eu me conectei com os assuntos da revelação cósmica, e minha mãe também, nós começamos a assistir, mas o trabalho que eu desenvolvo com a minha mãe é desde 2018, porque eu tive desafio para poder engravidar, então eu mexi no meu corpo todo a nível energético, então por isso que eu virei uma pesquisadora mesmo da energia do corpo, porque eu pude perceber essas mudanças e comecei como buscadora. E eu quero, assim, parabenizar a Denise, o canal, porque em 2018 eu sou formada em Direito, né, então não tem nada a ver autoconhecimento com a matéria da psicologia. E ali em 2018 eu me encantei, quando eu comecei a buscar autoconhecimento, até pelo meu desafio, e quando eu fiz um mapa astral, tentando buscar os pontos se conectam, mas eu vou chegar ainda na história de como eu decidi realmente mergulhar na RC. E no meu mapa astral foi dito que eu só engravidaria, né, esse mapa que hoje eu estudo, trazendo aí o viés do novo software mental, da gente abrir os códigos desse programa, sair mexendo no nosso, e realmente desenvolver o livre-arbítrio, que é o que nós temos direito de fazer, de mexer nesse programa. Na leitura do meu mapa, quer dizer, em 2017 foi dito, você só engravida se você encontrar o seu propósito de vida. E ali minha cabeça deu um nó, né? Eu falei, gente, que é isso? Engravidar só se eu encontrar um propósito de vida? Que na casa tal, igual quando o Rogério conta que foi lá na peixaria, que falaram, você vai fazer a terceira onda, que ele deve ter levado um susto, foi eu que levei esse susto, falando para mim que eu só engravidaria se eu fizesse algo na minha vida, e aquilo me impactou, que dali eu comecei a vasculhar tudo, comecei a mexer com tudo, e aí eu fui buscar minha memória de infância, que eu dizia que quando eu era criança, eu dizia que eu ia ser jornalista, e aí eu peguei por influência do meu pai, eu fiz direito, então assim, e quando eu fiz um teste de vocacional com 16 anos, a minha tia falecida, que fez esse teste vocacional comigo, ela falou, você tem dons com jornalismo, psicologia e direito também está no seu caminho, mas psicologia e jornalismo fala mais alto.
E aí eu fui resgatar isso tudo e comecei a fazer live, assim, eu falei, eu tenho que começar a entender o que é energia, quero saber. E comecei a buscar, criei uma página no Instagram igual a Rê, para filosofar, e comecei, assim, e dali, por isso que eu falo que o fluxo da doação, ele abre portas. As 7 leis espirituais de sucesso de Deepak Chopra, elas são reais. Abre portas. Quando a gente começa a se doar, seja com uma palavra, seja com um bom dia, com uma boa tarde, a gente abre fluxos de energia, que dentro desse programa encarnacional, dentro de toda essa psicosfera mental, todo desse coletivo, a gente desbloqueia mesmo e começa a ter um outro viés energético no nosso campo. Então, dali fui descortinando a minha jornada, né? Aí eu, em 2019, meados de 2019, eu engravidei, mas eu tive que fazer vários processos de cura do DNA, de ancestralidade, de muitos desafios, assim, que foram revelados até mim. E quando foi em 2020 para 2021, quando a minha filha nasceu, eu escrevi um livro, Despertar da Consciência, porque tudo que aconteceu me impactou muito. Ainda tinha um sistema de crença desse Deus, né? Não, eu não era pedinte, mas eu sempre me reportava a um Deus que eu não sabia, mas eu falava fonte da criação. Aí, com a RC, eu conheci, paralelo, eu estava estudando Jung, e o Rogério complementou. Eu me encantei, falei, mãe, isso é real, a gente tem que saber mais. E aí passou mais um tempo, aí quando foi em 2023, ele estava falando muito do mental, mas eu decidi fazer o contato. Aí ele deu um mental aqui pra gente, final de 2023. E eu conheci ele, foi muito interessante, porque ele estava num hotel aqui perto de casa, só que para mim ele não tinha chegado. Aí eu fui lá falar com o moço do hotel, se o quarto estava tudo ok. Aí eu falei, é um senhor que vai chegar. Aí ele falou, aquele dali, eu toda suada, fazendo exercício na praia. Aí cheguei lá, é. Aí eu falei, aí ele, então pode falar com ele. Eu fui e falei, oi, Rogério, tudo bem? Eu pingando, escorrendo. Eu não sabia se eu ficava com vergonha, se eu pegasse onde. Aí naquela simplicidade dele, eu fui relaxando, e dali eu falei, tá tudo bem, o hotel, e conversei, e dali no outro dia que a gente ia se encontrar pro mental. Então, o que me encantou nele foi a simplicidade, porque nesse universo da espiritualidade a gente sabe que tem um universo aí de YouTubers e de tudo mais, então eu já fiz muita troca com muitas pessoas, por isso que eu ainda permaneço na RC, porque eu vejo que é um assunto sério, dentro de toda a simplicidade do Rogério, de toda a estruturação que tem, de todas as pessoas que são antigas e que também, mesmo não estando no grupo hoje, como a gente fez uma live ontem com o Josian, que eu até vou indicar, hein, Denise, para ele fazer aí com vocês, muito simpático, gente finíssima, como tem um carinho, um respeito pelo Rogério, assim como o Ari, que são pessoas que hoje estão desenvolvendo seus canais próprios, mas que têm, assim, um carinho e um respeito pelo Rogério, sempre falando positivamente, por mais que cada um esteja seguindo o seu segmento individual, com seus cursos, com as suas falas, mas são pessoas que estão trabalhando no coletivo, e incentivar, né, conversa, assim, também, às vezes, com a incentivo, acho que a gente tem que se incentivar, que o autoconhecimento é isso, é um incentivando o outro, é tendo pontos diferentes, mas que se complementam, que ninguém tenha, todo mundo tem as suas verdades, mas tem as suas incertezas, mas compartilha dentro desse segmento dual de verdades e incertezas, de estudos, eu acho que tudo se complementa, tudo ajuda, nós somos uma teia, e como ele fala, e eu acredito muito, nós estamos gerando uma nova teia quântica, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas intenções, e o trabalho continua, eu não vou poder ficar muito, por conta da minha filha, que tá bom, mamãe já vai, por conta daqui das atividades da maternidade, e eu quero estimular todos a estarem aqui conectados com o canal Estagiário do Caos. Nós também, lá no Potencial da Consciência, nós estamos desenvolvendo esse ano
um projeto legal. Toda quinta-feira tem um programa matinal alquímico dentro desse trabalho que eu desenvolvo com a minha mãe. Apometria também, para quem não conhece, tem muitos vídeos lá no nosso canal falando sobre a apometria, que é uma ferramenta de autocura, é uma ferramenta de entender esses corpos inferiores. Então, nós temos, o meu incentivo aqui para você, dentro da minha pequena experiência, é não se subestime, por mais que estejamos no caos, é possível fazer correções, é possível intencionar, é possível criar. E, Gabriel, estarei amanhã também lá em Resende, vamos focar